Fala, aluno, beleza? Aluno, esse é o nosso vídeo 3 da nossa sequência de 3 vídeos corrigindo as questões de Química do Enem PPL 2023. O que é importante nessa prova é entender que ela nos dá indícios do que pode vir e às vezes liga um alerta. Assuntos que eu nem estudo tanto e que de repente aparecem na prova. Bora então, se você não assistiu o vídeo 1 e o 2, vai aparecer aqui em cima um linkzinho, só clicar depois, mas eu vou deixar também na descrição. Bora comigo, questão de número 111. Uma questão que diz o seguinte: lavar a seco significa lavar por meio de fluido ou solvente não aquoso. Isso é, trata-se de um processo que limpa sem utilizar a água. Dessa forma, apesar de o nome ser lavagem a seco, o processo deixa o que está sendo lavado molhado pelo solvente utilizado, o qual poderá facilmente ser evaporado ao final do processo. Bem, entre 1850 e 1940, foram empregados na lavagem a seco alguns hidrocarbonetos e organoclorados líquidos, como que estão representados a seguir, entre os quais apenas um se mostrou seguro por não ser inflamável, em função de sua menor quantidade de ligações CH. Então, quanto menos ligação CH tem o composto, menos inflamável este cara será. Então, ele nos dá o hexano, ele dá o canfeno, o benzeno, o isooctano e o tricloroetileno. Bora comigo, então. Bem, nesse caso, o que está sendo envolvido aí nessa questão? Fórmula de linha. De uma forma bem clara, é você entender que na fórmula de linha os hidrogênios não são representados. Essa é a ideia. Nós representamos as ligações, no caso, carbono-carbono, somente as ligações, e se forem outros átomos, como nitrogênio, como cloro, oxigênio, a gente representa. Então, de uma forma geral, o que você está vendo aqui? Bem, nós temos aqui um carbono ligado a um carbono. De uma forma direta, este carbono aqui, você está vendo ele fazer quantas ligações? Você vê ele fazer apenas uma ligação. Mas nós sabemos que, devido ao seu estado hibridizado, o carbono tem que fazer 4. Então, as outras 3 que você não vê são átomos de hidrogênio. Esta é a ideia da fórmula de linha. Então, você percebe que no nosso primeiro composto, eu tenho ligações carbono e hidrogênio. No nosso segundo composto, este carbono aqui, você está vendo ele fazer quantas ligações? Você vê ele fazer 1, 2 ligações. Bem, se eu sei que o carbono faz 4, então quer dizer que as outras 2 são átomos de hidrogênio. Então você vai notar que são muitos átomos de hidrogênio ligados aqui. Tudo bem até o momento. Benzeno, mesma linha. Você já sabe que o benzeno, cada carbono está ligado a um hidrogênio. Então, se você ainda não domina a fórmula de linha, é bom dar uma olhada nisso, porque a maioria dos vestibulares coloca a fórmula de linha pelo simples fato de economiza espaço na prova, então não fica aquela prova com aquela molécula gigante, e a partir daí ele pode te fazer esse tipo de pergunta. Nesse caso, vamos direto? Quanto menos ligação carbono-hidrogênio, consequentemente, mais difícil do cara ser queimado. Dá uma olhada no último aqui, Eu tenho apenas uma ligação carbono e hidrogênio. Então, este composto, este tricloroetileno, seria para nós a resposta correta. Então, uma questão bem simples, uma questão bem direta, uma questão que cobra fórmula de linha, assunto muito comum aí nos vestibulares. Nossa próxima questão, questão de número 119. Uma questão bem legal, tá?
ainda dentro da linha Enem, que o Enem cobra demais, as famosas reações, tá? Reações sucessivas, que é aquela coisa da etapa 1, ó, etapa 1 vai produzir alguma coisa, ó. Produziu aqui, ó, 4NO, produziu 6H2O. Na etapa 2, este NO, ele foi consumido, ó, reagiu com oxigênio, formando o NO2. O NO2, ele reage com água, formando HNO3 e NO. Então, isso são reações sucessivas. Nos vestibulares, é muito comum reação sucessiva em termoquímica, para você poder aplicar lei de Hess. Em cinética, para descobrir o catalisador. Só lembrando, o catalisador ele estaria no reagente da etapa 1 e depois você iria encontrá-lo no produto da etapa 3. Então, ele participou ali de tudo, ele entrou, mas não foi consumido. Bem, vamos lá. Ácido nítrico é um importante reagente usado no preparo de nitrato de amônio, o NH4NO3, um fertilizante nitrogenado. Industrialmente, o ácido nítrico é obtido a partir da reação da amônia com gás oxigênio. Um processo que ocorre em 3 etapas, todas exotérmicas. Então ele disse para nós que todas essas etapas liberam calor. Na primeira etapa, forma-se o NO, 4NO, o qual reage com mais oxigênio, formando NO2, o que eu falei para você. O NO é formado, na etapa 2 ele reage com oxigênio, formando o NO2. Tudo bem até aí? Um óxido ácido, que reage com água, formando HNO3 e NO. O composto NO é, portanto, um subproduto da reação. Tá? Aqui, ó, subproduto. Sobrou. O que me interessa aqui, na verdade, é o ácido nítrico. Tá, professor, por que sobrou NO? Bem, dá uma olhada comigo aqui, ó. Deixa eu apagar aqui o 2NO, equação 2. Foram formados 2 NOs. Show? 3 NOs reagiram, sobrando 1. Então, qual que é a ideia aqui? A quantidade de NO2 produzido, tá, vai interferir no meu processo. Essa é a ideia. Vamos lá. O composto, então, é um subproduto. É importante o seu reaproveitamento. Senão, ele pode ser liberado para o ambiente, onde reagirá com o oxigênio, formando NO2. Então, é importante que este cara aqui, ó, ele seja produzido em maior quantidade, para que ele reaja com a água, para formar o ácido nítrico e não sobrar nada no final. Então, a gente precisa consumir todo esse cara e não deixá-lo sobrando. O procedimento que permite diminuir a quantidade formada do subproduto NO é aumentar a, nesse caso eu preciso aumentar a quantidade de oxigênio. Por quê? Porque eu sei que o NO, ao reagir com o oxigênio, ele vai formar o que para mim? O NO2. E esse NO2 reage com água, formando ácido nítrico. Então, neste caso, eu preciso aumentar a quantidade de oxigênio na etapa 2. Então, quanto mais NO2 eu produzir, menos NO vai sobrar. Essa é a ideia. Um ponto dessa questão é reação sucessiva cai muito no Enem, principalmente em questões envolvendo estequiometria. Então, se você aí está se preparando para o Enem 2024, fique atento. Reação sucessiva, estequiometria. No meu curso guilhermequimica.com.br, você vai encontrar todas essas aulas direcionadas para os principais vestibulares do país. Bora lá para a nossa próxima questão, questão de número 120. Essa questão ela é muito legal, por quê? Porque ela liga vários alertas aqui. O primeiro alerta é o contexto do para chileno, tudo bem? Aonde eu tenho o meta chileno e onde eu tenho o orto chileno.
o conceito de orto, meta e para, orelha, mão e pé. Tudo bem? É a posição das ramificações no caso específico de anéis aromáticos. Então, cobrou, caiu, ligue o alerta. Mas vamos lá. Na produção do politereftalato de etileno, o PET, então, o PET não é o polietileno, tudo bem? Garrafa PET é o politereftalato de etileno. Utiliza-se como reagente o paradimetilbenzeno, também chamado de parachileno, que deve ter alta pureza, tudo bem? No entanto, o parachileno obtido do petróleo possui contaminação dos seus isômeros, o ortoxileno e o metachileno, cujas estruturas são apresentadas na figura. Então vamos lá, para produzir o PET, eu preciso do parachileno. Eu preciso desse cara aqui, ó. Eu preciso do parachileno. Só que ele vem contaminado. Ele vem com o orto e ele vem com o meta. Então, esses dois caras aqui, ó, não me interessam. Preciso retirar esses caras. Vamos lá. Qual processo de separação permite a purificação desses reagentes? Bem, de começo, você olha temperaturas de ebulição muito próximas, tá? Praticamente a mesma. Não dá para separar por destilação. Destilação simples, se fossem muito distantes as temperaturas. Destilação fracionada, se as temperaturas fossem próximas, mas não iguais, tá? Próximas, quando a gente fala aí, ó, 80 e 100, 20 graus de diferença. Aqui é tudo praticamente a mesma coisa. Bem, e agora? O que eu posso fazer? Analisando com calma, eu percebo que eu tenho temperaturas de fusão negativas e temperaturas de fusão positiva. Bem, esses três caras apresentam uma diferença na temperatura de fusão. Principalmente o para, que eu quero tirar, e os outros dois que eu preciso eliminar. Então eu vou aplicar uma solidificação fracionada. Olha só. Olha só. Você está treinado com destilação fracionada. Aqui ele trouxe uma solidificação fracionada. Ele podia trazer uma cristalização fracionada. Vou te perguntar, você está atento a esses processos de separação? Você está entendendo que o Enem ele vai muito além? Ele pode te pegar em detalhes? Coloca para mim nos comentários. Você que está assistindo esse vídeo, já ouviu falar em solidificação fracionada? O Enem trouxe. Se você não ouviu, fica muito atento durante a sua preparação para o vestibular em 2024. Na plataforma guilhermequimica.com.br você encontra a aula falando sobre isso, tá? Fica muito ligado, muito cuidado com estes conceitos. Nossa próxima questão e última, questão de número 127. Aí é aquela questão clássica, né? Equilíbrio químico, Ka, Kb, pKa, pKb está caindo demais. E não é só no Enem, tá? Não é só no Enem, na maioria dos vestibulares. Agora, em 2023, véspera de iniciar as provas, eu inclusive fiz uma live extra com os alunos da mentoria, que têm acesso a tira dúvidas ilimitados pelo WhatsApp, live semanal de revisão. Eu fiz uma live extra, só revisando Ka, Kb, pKa, pKb, KPS e tampão. Por quê? Porque estava caindo muito e continuou caindo e os alunos foram muito bem. Mas a questão em si, 127, é clássica, né? O odor desagradável de peixe deve-se principalmente a compostos orgânicos que contêm um grupo amino. Então a gente já sabe, até por Enems anteriores, que o cheiro do peixe é proveniente de uma amina e a amina são compostos de caráter básico. Isso aí nós já sabemos. Tudo bem? É normal, é padrão.
Quando você vai fazendo as provas dos Enems anteriores, você vai encontrar isso daí. Em que R representa um grupo alquil, nada nos surpreende. Um chefe de cozinha experimental dispõe em seu laboratório de 5 soluções aquosas, dentre as quais deve escolher uma para eliminar o odor de peixe por meio da neutralização do grupo amino. Suponha que a molécula responsável pelo odor é a metilamina, então ele dá aqui o Kb dessa substância. Como eu disse, você já sabe que o cheiro de peixe é amina é básico. Tudo bem? Normal. Nesse caso, o quadro apresenta dados de acidez e basicidade de algumas espécies químicas. Aluno, liga o alerta, tá? Eu acho que mais cedo ou mais tarde vai aparecer no Enem questões para que você calcule, tudo bem? Para que você calcule algum K. Só um alerta. Mas vamos lá. Você já sabe aqui que, para tirar o cheiro de um composto básico, eu preciso usar um composto ácido. Tudo bem? Então eu preciso de um cara que tenha um Ka elevado. Nesse caso, eu tenho aqui Ka, Ka e Ka. Qual tenho aqui, ó, o maior valor de Ka dos três? O ácido etanóico, que você já sabe, inclusive, né, que você encontra esse cara no vinagre. Então, essa questão é até bem de boa. Um aluno aí que já está mais desenrolado com a prova, ele já sabe que a amina básica, cheiro de peixe, vinagre, limão, são os compostos que nós temos que utilizar. Então, o ácido etanóico está aqui, um ponto importante. Então, ó, fórmula condensada, o Enem trabalha muito isso, tá? Então, quando estiver estudando funções, ó, CH3, C-O-OH, ácido carboxílico, ácido etanóico, presente no vinagre. Aluno, ficou claro? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Curso completo dos principais vestibulares do Brasil. Seu sonho é MED? Vai fazer discursiva? Vem comigo que você vai gabaritar. guilhermequimica.com.br. Fiquem com Deus. Fui!